paz, igreja. Como que vocês estão, hein? O silêncio, ele diz muita coisa, viu? A gente acha que ficando quieto, ninguém vai descobrir, mas o silêncio, ele fala muitas coisas. Oh, meus irmãos. A Erika falou uma coisa bonita demais aqui. Ela disse que é por causa desse amor que nós estamos aqui. Nunca duvide disso. Nunca ache que você está aqui porque você viu o anúncio, ou recebeu o convite, ou lembrou que hoje tinha culto, e aí você pegou o seu carro, e aí você pegou o seu transporte, o seu Uber, e veio para cá. E nunca pense que é por isso. Nunca mesmo, viu? Não tem nada a ver com autonomia. Tem a ver com amor purinho. Quantas pessoas não estão aqui hoje, né? Mas o Senhor achou a graça de nos trazer. Por isso a gente canta que Deus, Ele é bom. É um amor impressionante. É um amor ousado. Um amor que se esvazia de toda a sua glória. Para se fazer carne e osso. E habitar no meio da nossa miséria. É um amor ousado. Ele podia ter ficado lá, cercado de anjos querubins, que passam todos os dias da eternidade clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele podia ter ficado lá, como muitos acreditam, né? Esse Deus distante, e dizendo: eu vos amo, mas fiquem aí, eu vos amo. Mas um amor ousado, ele decide invadir a dor e a miséria e habitar no meio dela. Esse é o amor do nosso Deus. Tá bonito, viu? Obrigada. Pode ficar aí. O tecladista sempre se lasca. Eu sei porque eu já sofri muito isso também, irmão. Ainda sofro umas vezes. Dói as costas, os dedos começam a dar uma travada, mas fica aí, irmão. Fica na bênção aí. Aleluia. A gente nunca sabe muito bem como é que está o presente estado da alma de vocês, meus irmãos que nos assistem nesse momento no YouTube. Porque nessa nova igreja, que já é real, a igreja virtual, a gente perde um pouquinho do olho no olho, né? E aí a gente não consegue mais entender muito bem como é que está o presente estado da alma de vocês. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa que eu aprendi uma vez e que eu carrego para a minha vida inteira. A palavra do Senhor, ela sempre vai ter ação completa na minha e na tua vida, não importa como ou onde você esteja. Ela vem para nos consolar e para nos confrontar. É batata, todas as vezes. Em uns ela consola mais e confronta menos. Em outros ela confronta mais e consola menos. Mas a minha oração nessa noite é para que o seu coração esteja aberto. Para que você possa receber do pão quentinho que vem do céu para o nosso coração nessa noite. Então abra lá a sua Bíblia em Isaías. Hoje o Senhor está querendo falar com a gente através dos profetas. Geralmente, quando ele usava os profetas, era para exortar o povo, para trazer o povo ao arrependimento. E hoje ele já falou em Abacuque, e agora ele vai falar em Isaías. Vamos lá. Abra em Isaías 43. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos desse texto maravilhoso, que diz assim. Vocês estão aí? Amém, aleluia, glória a Deus. Tinha aquela música, né? Cadê aquele povo barulhento? E a gente está aqui esperando o povo barulhento. O povo do glória a Deus, o povo do aleluia. Aleluia! Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu.
Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Glória a Deus, aleluia. O tema global, o tema completo, aquilo que esse texto quer nos dizer, e esse tema ele começa em Isaías 42, 18, um pouquinho antes do que a gente acabou de ler, e ele vai até o 44, 22. Eu te aconselho a ler todos esses versículos e esses capítulos. O tema é a salvação graciosa de Deus. Deus chama Israel, no versículo 18 do capítulo 42, de servo cego e mensageiro surdo. E nesse ponto, o mas agora, que a gente acabou de ler aqui no 43:1, mas agora assim diz o Senhor, esse mais agora de Deus, vem para anunciar a salvação do Senhor para o seu povo, apesar dos seus muitos pecados. Nós conhecemos a nação de Israel como uma nação que tinha um coração duro demais. Mas a dureza do coração deles só acentuava o amor e a beleza da graça de Deus sobre a vida deles. Eu vejo que esse povo é símbolo do amor de Deus pela humanidade. Sabe aquele João 3,16? Quem aqui conhece João 3,16? As crianças com certeza conhecem. O porquê Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O povo de Israel nos mostra o profundo amor do Senhor pela humanidade. Um povo que caía repetidamente, apesar dos milagres, apesar dos sinais. E o Senhor continuava chamando eles para perto. Foi assim desde o Éden, um povo idólatra, um povo que se corrompia por qualquer coisa. No Éden, uma vozinha duvidosa da serpente. Não, o Senhor não quer que você coma isso, Deus não quer que você coma isso, porque se você comer, você vai ter algo que Ele não te deu. Você vai ter algo diferente. Ei, pegue esse monte de ouro aí e vamos fundir esse ouro e fazer para nós um Deus para que nós possamos adorá-lo. Ei, os deuses dos povos pagãos que eram para ser destruídos pelo povo de Israel por onde eles fossem, se tornaram objeto de adoração daquele povo. Deus foi traído por esse povo de todos os lados. E Ele permaneceu, declarando sobre esse povo o seu amor. Oséias, no capítulo 4 de Oséias, versículo 12, diz o seguinte: o meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas.
debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Ao lermos essas narrativas do povo de Israel, a nossa tendência é de ficar completamente indignados com esse povo. Como é que o povo que viu o mar vermelho se abrir não é capaz de se manter fiel a Deus? Como é que o povo que comeu do maná durante 40 anos não é capaz de se manter fiel a Deus? Eles viram os muros de Jericó caírem ao chão somente com gritos e sons de trombeta. Esse povo foi capaz de ver exércitos sendo fugidos do meio do povo de Israel somente com o barulho de canecas, de jarros e de trombetas. Como é que esse povo conseguia se prostituir com outros deuses que nem eram deuses de verdade, afinal de contas? Mas esse texto aqui que a gente acabou de ler de Isaías, ele vai nos mostrar que todo o ciclo de rebeldia no meio daquele povo tinha chegado ao seu limite na paciência do Senhor. E esse povo, ele estava então sentenciado ao exílio. Eu fico imaginando a dor da vergonha desse povo, o grande povo de Israel, quando a gente vê as narrativas lá do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando esse povo caminhava e as nações tremiam e as nações ficavam preocupadas porque o povo do Deus de Israel estava chegando, e aquilo era só um sinal: ou eles se arrependiam ou eles seriam dizimados. Era isso que significava a presença desse povo de Israel onde eles passavam. Mas de repente esse povo descobre que agora eles são os exilados. Eles são os servos que vão servir a povos pagãos em terras distantes, porque eles deliberadamente decidiram não seguir ao Deus deles, ao Deus verdadeiro. Mas o próprio Deus vem e fala para esse povo aqui nesse momento. Para esse Jacó, a quem ele havia criado, para esse Israel que ele formou do nada, de 70 pessoas, ele formou um povo com mais de 3 milhões e que depois se multiplicou e se multiplicou e se multiplicou, a ponto de eu e você hoje sermos, de certa forma, descendentes deles, fisicamente e completamente descendentes espiritualmente. Para esse povo que estava amedrontado, para esse povo que estava com o seu futuro incerto, para esse povo que estava envergonhado, o Senhor vem e diz: não tenha medo. E aí, homem pós-moderno, mulher pós-moderna, a nossa tendência é olhar para isso que é uma ordem. Lembre-se que toda vez que o Senhor fala comigo e com você, Ele que é Senhor não vem para me dar uma sugestão. O Senhor não vem para te dar uma sugestão. O Senhor vem para nos dar uma ordem. E a ordem aqui para mim e para você, como foi para esse povo, é: ei, não tenha medo. Mas os seus dias estão incertos, né? Eu vou ter emprego, eu não vou ter emprego, eu vou ter comida, eu não vou ter comida, eu vou pegar Covid, eu não vou pegar Covid, alguém da minha família vai morrer, alguém não vai morrer, o presidente vai ficar, o presidente vai sair, e Jesus está voltando e eu vou ficar, minha família vai... São tantas as nossas incertezas, como que a gente vai sobreviver a essa crise toda? É o Senhor quem garante o teu futuro. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: no mundo de Deus, o destino nunca tem a última palavra. Saiba disso. Esse povo de Israel aqui, esse povo que estava prestes a ir para o exílio, eles não estavam indo por qualquer coisa. É só a gente olhar para os reis que estavam guiando esse povo durante todo esse período em que os profetas estavam falando sobre o exílio. O primeiro deles é Uzias.
A gente conhece o rei Uzias porque no começo de Isaías é falado sobre a morte do rei Uzias. Uzias foi um homem que andou segundo a vontade de Deus até um determinado momento, quando seu coração de repente se envaidece e ele decide entrar no templo do Senhor para oferecer incenso no altar de Deus. Algo que somente o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam fazer. A partir daquele momento, Uzias é tomado de uma lepra e ele passa o resto dos seus dias isolado até que ele morre. Mas depois vem Jotão, um rei que foi reto aos olhos do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer assim, que Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Mas em seguida, chega Acaz, um dos piores reis de Judá. Um homem que decide se prostituir de todas as formas, com todos os tipos de deuses possíveis. Ele foi um dos reis que, a exemplo do povo pagão, decide sacrificar e queimar os seus filhos em adoração a outros deuses. Acaz, ele é entregue juntamente com o povo por Deus na mão dos israelitas e dos sírios. E muitos desse povo de Judá, nesse momento da entrega, são mortos. E muitos outros são feitos escravos. Mas Acaz, ele no seu surto de exaltação e soberba, ele recorre ao rei assírio pedindo ajuda. E sabe o que o rei assírio faz? Tira tudo de dentro do templo de Deus. Limpa todo o ouro, todos os artefatos, tudo é tirado de dentro do povo de Deus. E esse rei Acaz, ele continua fazendo maldades e ele passa a adorar os deuses dos povos que o haviam feito de servo. Sabe por quê? Porque a lógica do rei Acaz era a seguinte: se esses povos conseguiram me subjugar, com certeza o Deus deles é poderoso, então eu vou me sujeitar aos Deus deles. Mas nunca se voltou ao Deus de Israel. Além disso, ele teve também Ezequias. Ezequias foi um rei que também andou segundo o coração de Deus. Mas, ao mesmo modo que o seu pai Acaz, ele tenta em alguns momentos fazer alianças com os povos pagãos. Como é, gente, que pessoas que conheceram e vivenciaram tantos milagres da parte de Deus, com esse histórico tremendo que haviam nos seus livros, como é que esse povo deixa de recorrer a Deus para recorrer à política, ao suborno, à força militar, aos outros deuses? Não entra na minha cabeça isso. Mas e nós? Como é que a gente que tem esse histórico de todos esses homens de Deus que vieram antes de nós, de todos esses milagres que estão na conta da história, de um Deus que se fez homem e habitou entre nós, e que administrou de uma maneira orquestradamente maravilhosa o evento mais crítico da história, quando o próprio Deus em Jesus é colocado numa cruz. Como é que a gente, sabendo de tudo isso, acaba cedendo às simpatias, aos horóscopos, aos agiotas, aos políticos e por aí vai? Como é que a gente não consegue se dobrar diante do Senhor dos exércitos, do grande Yahweh, e decide pedir ajuda para essas coisas que a gente sabe que são nada? Eu queria muito que hoje fosse tranquilo, por isso que eu peguei esse texto, irmãos. Eu lutei muito com o Senhor para dar essa palavra aqui. A palavra de ordem na vida desse povo era incerteza. Mas o próprio Deus
aqui em Isaías 43. Olha com compaixão para esse seu servo Israel, que era cego e mudo, e lhe diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Esse povo tinha provocado todos esses desastres na vida deles. A minha mãe, ela tem uma frase muito bonitinha. E sempre que eu vejo que dá ruim para alguém, eu lembro dessa frase que ela fala assim: se tivesse ajoelhadinho orando, nada disso teria acontecido. Ela sempre fala assim. E é mais ou menos isso. Esse povo podia ter evitado tudo isso. Tantos foram os avisos, tantos foram as ordens, tantos foram os clamores e os gemidos de Deus por aquele povo. Mas mesmo nesse momento em que Israel estava caminhando para um exílio, o Senhor fala assim: não tenha medo, não. Porque mesmo quando você passar pelas águas profundas do exílio, eu vou estar ali com você. Mesmo nesses momentos das nossas cabeças duras, o Senhor está ali junto com a gente. Olha só que coisa linda. E leia esse texto da maneira certa, tá bom, queridos? Vocês estão aqui comigo? Dá um amém aí, por favor. Amém, amém, glória a Deus. Leia esse texto da maneira certa, porque a gente geralmente canta assim, ó: se passares pelo fogo, papá, papá, se passares pelas águas, papá, papá. Mas aqui não é uma condição se. Tá entendendo? Você está entendendo isso? Não é um se, não é um se, entendeu? É um quando. Por quê? Porque você vai passar pelo fogo, porque você vai passar. Fala assim para alguém aí perto de você. Se não, fala para você internamente assim: é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Em algum momento da sua vida você vai passar por situações que parece que você está sendo tão afligido que você vai afogar e você vai ceder. É ou não é? Não tem momentos na minha e na sua vida que você fala assim: dessa vez eu não vou aguentar, tá duro demais. Então, nunca mais pense nesse texto como uma possibilidade de, ok? Já prepara o seu lombinho, porque vai acontecer em um momento ou de outro. Pode vir como doença, pode vir como morte, pode vir como problema financeiro, pode vir como uma crise interior. Quantos de nós estamos cheios de crises interiores? Eu não sei definir sexualidade, eu não sei definir a quem eu amo, eu não sei definir as coisas, isso parece que me afoga. Vai acontecer, mas o Senhor que te criou e que te formou é o Senhor que te garante: eu estarei com você. Salmo 23 diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o texto continua falando as garantias de por que você não precisa ter medo. Ele diz assim: você não precisa ter medo porque eu, no versículo 3, sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é o que diz aí nesse texto? Você é precioso aos meus olhos. Mas esse povo que aprontou tudo isso é precioso? Como é que é isso? Na nossa cabeça não cabe não. Se uma pessoa não faz as coisas direitinho, a gente chama ela de preciosa. A gente fala: esse aí é um zica, deixa pra lá. Mesmo depois de tudo isso, o Senhor diz assim para esse povo:
você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. E o que eu quero te perguntar nessa noite é: até que ponto pode ir o amor do Senhor? Até que ponto? Jeremias 31:3 nos responde de uma maneira linda isso. Linda, linda, linda. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levantem-se e subamos a Sião, ao nosso Deus, ao Senhor. Essa restauração, quando ela acontece, ela tem um saborzinho especial. O amor do Senhor por nós, ele vai até o lugar da cruz. Ele vai até a morte de um inocente, para que os culpados encontrassem o caminho de volta para casa. Nós estávamos exilados nos vales obscuros e profundos do pecado. Nós estávamos escravizados pelos maquinadores mais ardilosos das profundezas do inferno. Mas vem Jesus, o Deus Filho, a expressão exata do próprio Deus, e se entrega numa cruz, para que a ira justa de Deus contra eu e você, contra os inimigos declarados de Deus, que somos eu e você, para que a gente conseguisse encontrar o caminho de volta para casa. A revelação desse amor é profunda e eterna e ultrapassa as barreiras das circunstâncias e dos dilemas. No Novo Testamento, essa revelação ela se aprofunda de uma maneira inigualável na figura de Jesus e na figura de todos aqueles que vêm após Jesus. A alegria de Estevão enquanto estava sendo apedrejado, ao olhar para o céu e ver os céus abertos e o Senhor ao seu lado, é um aprofundamento dessa verdade que a gente acabou de ler no texto de Isaías. Mesmo nos vales mais escuros da morte, o Senhor está ali. Então, querido, você está sendo convidado hoje para viver uma liberdade comigo. Vamos junto viver essa liberdade das amarras da vida, dessa terra que tem nos aprisionado e nos amedrontado. Mesmo que o meu corpo pereça, mesmo que a dor venha sobre mim, quando eu olho para o alto céu, quem eu vejo lá? Quem eu vejo lá? Mesmo que eu passe por todas as circunstâncias difíceis, parece que tem gente que é escolhido para sofrer nessa terra. Eu não sei se tem alguém aqui que é assim, mas tem gente que parece que é escolhido. Tudo que faz não dá certo, tudo que faz acaba em machucado, em dor. Eu digo para você, se você está nos assistindo aí, olha lá para cima. Ele está lá te olhando. Ele está lá com você.
mesmo quando eu passo por todas essas coisas, no fim das contas, eu acabei encontrando com Ele. Calvino diz o seguinte: o Senhor não te redimiu para que você desfrute de prazeres e pompas, mas para que você esteja preparado a suportar todos os gêneros de males. E aí, quando a gente lê o capítulo 8 de Romanos, e eu estou terminando aqui, quando a gente lê o capítulo 8 de Romanos, no versículo 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu tenho toda a certeza do mundo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando você passar pelo fogo e pelas águas, e quando você passar pelos rios, e quando você passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se, não olhe para aquilo que foi feito semelhantemente a você, criado pelas mãos de Deus. Não. Esse mundo, ele não tem nada que preencha verdadeiramente o nosso vazio. A alegria do primeiro homem e da primeira mulher em comer do fruto acabou imediatamente depois deles terem saciado o desejo. Querer buscar nas coisas desse mundo algo que a gente só vai encontrar em Deus é a mesma coisa de olhar para aquele mar e falar: a minha sede é do tamanho desse mar, eu vou beber dessa água porque eu vou saciar minha sede. O que acontece no final? Você está desidratado. Levanta aí no teu lugar. Ou se você quiser, pode ficar sentadinho mesmo. Ou se você quiser, pode ajoelhar. Mas eu queria te convidar a ter um tempo de reflexão com o Senhor agora aí, enquanto nosso irmão querido está aqui tocando essa música suave, gostosa. Senhor, toma conta dos nossos desejos mais profundos. Que nos momentos de desespero a gente não caia na tentação de voltar os olhos para as coisas que o Senhor mesmo criou e tornar eles ídolos. Tornar o dinheiro ídolo, o emprego ídolo, a família ídolo, o marido ídolos, namorado ídolos, amigos ídolos. Mas que a gente venha lembrar que do agito da nossa alma, olhando para o Senhor, a gente vai encontrar contigo. A gente vai encontrar contigo. Que a dor não seja um obstáculo entre nós e o Senhor. Que o medo não seja um paralisante que nos distancie de Ti. Eu olho para aquela cruz vazia, o símbolo da maior crise da história se transformando na maior alegria, a salvação, a redenção, o retorno da gente, o caminho sendo aberto de volta para o Pai, de volta para casa. E a gente segue voltando para casa, mesmo que as ondas sejam muito grandes. Mesmo que pareça que a gente vai se afogar, a gente não vai não.
Ele está lá. Ei, Pedros, o Senhor sempre está lá segurando a minha e a tua mão. Oh, Pai, é diante da tua presença, Senhor, que nós nos colocamos aqui agora, aqui nesse lugar. Ah, a sua presença nos satisfaz, nos preenche, nos constrange. Obrigada por esse tempo, Senhor. Que tempo precioso é quando o Senhor se faz presente. Oh, Rei e Redentor, o sumo sacerdote Jesus, que através do Teu Espírito Santo, Santíssimo, habita em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguns de nós aqui, Senhor, se colocam em juízo contigo para que obtenham de Ti o perdão e a restauração das suas vidas. Outros de nós se colocam aqui diante de Ti, clamando: Senhor, eu preciso do Teu toque para que a minha alma cansada volte a ter vigor e alegria. O Senhor está presente em todas as dores do homem. Em todas as nossas dores, o Senhor chega primeiro. No mundo de Deus, o destino nunca terá a última palavra.